Força máxima ou time reserva? Setorista crava a escalação do Flamengo para logo mais. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Vini Casagrande trouxe uma bomba sobre o Flamengo nesta terça decisiva. Hoje o Mengão pode se consagrar campeão brasileiro de 2025. Para que isso aconteça, precisa vencer o Galo fora de casa e torcer para o Palmeiras perder para o Grêmio. Bora acompanhar essas e outras notícias do nosso Mengão agora. Olha aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a lista de relacionados aqui na tela. Essa é a lista de relacionados do Flamengo para o jogo de hoje. O Palmeiras não divulga a lista, né? Então a gente não tem como entender. Aí já vou com o Pedrosa. Embora o Abel tenha deixado 11 jogadores em São Paulo, e esses 11 jogadores, teoricamente, vão se encontrar com a delegação do Palmeiras já em Lima. E aí muita gente acha que são os 11 titulares para sábado, mas depois a gente fala sobre isso, porque para mim é mais uma jogada do Abel Ferreira. Pode ser. Aí os relacionados do Flamengo, alguma coisa, você já deu uma olhada, obviamente, antes, né? Alguém que não estava que deveria estar e não tá, alguém que tá e não tá. 3 jogadores não foram relacionados. E vale mencionar, tá? Esses 3 jogadores, eles não foram relacionados, mas eles vão viajar também para Lima, porque a delegação do Flamengo vai para Belo Horizonte, após o jogo retorna ao Rio de Janeiro, tanto é que tem o Aeroflá amanhã antes do embarque para Lima. 3 jogadores não foram relacionados. Léo Ortiz, na verdade 4 jogadores. Léo Ortiz e Pedro, porque estão no departamento médico do Flamengo, e o volante Alan e o lateral esquerdo Vinha. Esses dois para uma opção técnica do Felipe Luiz. Fora isso, o Flamengo tem força máxima. Eu aqui brinquei, dizendo que não levaria nem alguns jogadores para a viagem, deixaria aqui no Rio de Janeiro. Eu falei realmente sério. Você ainda acha isso? Ainda acho isso, mas acho pouco provável que o Felipe Luiz bote força máxima nesse duelo de logo mais com o Atlético Mineiro, por vários fatores. Tem uma final da Libertadores no sábado e a gente sabe como esse jogo é importante, um dos jogos mais importantes do Flamengo, na história do Flamengo. É grama sintética também, a gente sabe que alguns jogadores não se sentem confortáveis e após a grama sintética leva um tempo maior de recuperação. Então eu acho que por conta disso tudo, o Felipe Luiz vai poupar alguns jogadores. Se você me perguntar quais jogadores eu pouparia, seriam vários. Vários mesmo assim. Eu não botaria o Rossi para jogar, porque o Matheus Cunha é muito abaixo dele. Se o Rossi se machucar, como é que você vai para uma final de Libertadores com o Matheus Cunha? Não colocaria Léo Pereira, que é um zagueiro extremamente importante, vendo uma sequência grande de jogos. Não colocaria o Varela como titular. Alexandro, esquece, não colocaria no jogo, também não correria esse risco. Jorginho, Arrascaeta, obviamente, e eu ficaria na dúvida sobre o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique hoje é o único centroavante disponível para a final da Libertadores. Ele não vai ter o Pedro e não vai ter o Gonzalo Plata. Então, eu pensaria em poupar o Bruno Henrique. Mas óbvio, Fernanda, isso depende muito de uma conversa com os jogadores. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje, pessoalmente. No sábado, a gente tem um programa aqui que é super importante, né? Um dos mais importantes no ano. A gente vai ter um pré-jogo aqui de Libertadores, 2 horas de programa. Eu mesmo estou tomando o maior cuidado do mundo para não acontecer nada comigo. E de verdade, no treino de boxe até brinquei com o meu professor. Falei, cara, não faz isso, porque eu não quero correr nenhum risco, porque eu tenho um programa sábado importante. Imagina a cabeça desses jogadores. Mas eu acho... quando eles entram em campo. Eu entendo você, Vini. Mas, ô Pedrosa, agora eu vou botar você na conversa, eu quero a opinião de você de casa também. Aliás, você pode votar lá no nosso Twitter, né, o novo X, o antigo Twitter. Você acha que o Flamengo deve poupar, deveria, né, poupar no jogo de hoje? Sim, tem que poupar, tá vencendo, não tem que ir com tudo. Vamos lá, a gente tem 4 dias de distância. Então, a gente falar de controle de carga, talvez não seja o que deve ser para todo mundo. Uma peça ou outra, sentiu um desgaste, viu ali no GPS, nos exames, pô, o Alexandre tá muito sobrecarregado, vamos segurar. Mas tirando isso, eu não acho que isso deveria acontecer, tá? Porque eu acho que você também tá brigando pelo Brasileirão, correto? Quando você tá já nessa atmosfera de disputa, a mente também é importante num jogo de futebol. Você já mergulhou dentro daquela atmosfera de eu preciso ganhar um título. E, por exemplo, se ganhar um título hoje, tu acha que não dá um plus, um gás de quem vai jogar, ô Lucas Pedrosa? Chega com maior moral na final da Libertadores. Mas não tenha dúvida. Boa tarde pra você, Fernanda, Veni. Eu acho que o maior trunfo do Flamengo pro próximo sábado é que o Flamengo nos últimos jogos tem desempenhado um bom futebol. Perdeu pro Fluminense.
Isso acontece, é um clássico, natural. Mas se você for olhar o jogo contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo deu um banho de bola no Red Bull Bragantino e conseguiu um resultado muito importante. Então hoje o Flamengo joga bola, hoje o Flamengo tem confiança, hoje o Flamengo tem jogadores em um momento maravilhoso. Diferentemente do Palmeiras, que tem 4 jogos que não consegue apresentar um bom futebol. Muito pelo contrário, futebol muito abaixo. Talvez contra o Vitória conseguiu criar algumas chances ali, o goleiro do Vitória foi o melhor da partida, mas o Palmeiras em si, nos últimos 15 dias, digamos assim, é um Palmeiras que está um pouco esfarelado. Já o Flamengo não. O Flamengo tem uma grande oportunidade hoje, é o match point, de acabar com o Campeonato Brasileiro. Então, sinceramente, eu olharia também a questão fisiológica, ver quem pode, quem não pode se machucar, a questão de nível de desgaste físico, mas eu colocaria o que tiver de melhor disposição para o Flamengo ganhar o título. Eu não ia com esse medo de machucar. Não é medo, olha só. Eu só não colocaria o Bruno Henrique. Porque o Prata não joga sábado. Vocês colocariam o Arrascaeta e o Jorginho? Eu usaria. O ponto não é questão de fisiologia. Isso. Não, a questão não é fisiologia. A partir do momento que esse jogador entra em campo, o risco dele se machucar é muito maior do que ele ficar no banco de reserva. Mas é mais um título. Ou até mesmo entrar... É um jogo mas, de Fernanda, campeonato. Se você, não é um jogo qualquer. Se você poupar o Jorginho e entrar com o Saúl e Pulgar, o Flamengo não mantém qualidade para vencer o Atlético Mineiro? Mantém. Se você poupar o Arrascaeta e colocar o Carrascal, o Flamengo não mantém qualidade para vencer o Atlético Mineiro? Mas você tira o jogador mais decisivo. Se você poupar o Bruno Henrique, colocar o Gonzalo Plata como centroavante, você não mantém a qualidade de vencer o Atlético Mineiro? Aí gente, tem que poupar. O ponto é o seguinte, o fato de o Flamengo poupar alguns jogadores não quer dizer que o Flamengo não vai vencer o jogo e não quer dizer que o Flamengo não vai ter um bom time para vencer um fraco Atlético Mineiro. Porque a verdade é essa, o Atlético Mineiro vive uma crise, gente. Embora tenha chegado à final da Libertadores ano passado e esse ano tenha chegado à final da Sul-Americana, mas o Atlético Mineiro não fez uma boa temporada ano passado e não fez uma boa temporada esse ano. É um time, teoricamente, muito abaixo. Então, o fato do Flamengo poupar alguns jogadores, e quando a gente fala poupar, é assim, a gente utiliza essa palavra. Mas, gente, é evitar um risco maior. Mas o time alternativo do Flamengo... chega como favorito para vencer o Atlético Mineiro, mesmo sendo na Arena MRV. Eu também acho. Eu só acho que assim, não pode ficar... Por exemplo, se o Flamengo tiver 0-0, virou o segundo tempo. Não vai utilizar? Não, aí que tá. Mas deixa aí os caras no banco. É correr do bandido. Não, por exemplo... E agora no desespero, não é desespero. Se o Palmeiras estiver perdendo pro Grêmio e o Flamengo empatando, e se não tiver? Bota o cara. Aí depende de uma série de fatores, depende de tudo que vai acontecer. O meu ponto é o seguinte, o Flamengo tem uma gordura muito boa no Campeonato Brasileiro e o Flamengo tem um baita elenco e dá a possibilidade de Felipe Luiz fazer isso. Preservar dois jogadores extremamente... Gente, Jorginho e Arrascaeta, esses dois não podem correr o risco de ficar fora da final da Libertadores, são os dois principais jogadores. E bota o Rossi aí, porque de verdade, o Matheus Cunha não tem potencial para assumir a titularidade num jogo tão importante. E com todo respeito ao Matheus Cunha, isso aqui eu não estou fazendo crítica a ele, mas a verdade é essa. O nível Rossi e Matheus Cunha, o Rossi está aqui, o Matheus Cunha está aqui. Então são jogadores que o Felipe Luiz deveria olhar com certo carinho. Agora, repito, gente, o fato de poupar não quer dizer que o Flamengo está abrindo mão no Campeonato Brasileiro, não quer dizer que o Flamengo não tem chance de vencer o Atlético Mineiro. Tem baita chance se você começar com Carrascal, Saúl, claro. Você tem toda a razão no sentido de primeiro a gordura, né? Acho até que o Felipe Luiz errou em levar apenas 2 zagueiros para esse jogo. Porque, teoricamente, ele vai ter que começar com o Léo Pereira e Danilo. E o Léo Ortiz, como é que vai estar o Léo Ortiz para o jogo do final de semana? Olha o risco que o Felipe Luiz está cobrando, tá assumindo. Mas assim, tudo bem, mas é um jogo importante. Mas esse é um risco do futebol. E é um jogo importante, sim. Tem uma gordura, o Vene tem toda a razão, tem uma gordura, tem um elenco para você conseguir administrar o que você construiu. O Flamengo construiu essa gordura, né? Mas também, o contrário, o Palmeiras ganhando e o Flamengo perdendo, você já dá uma moral incrível para Qual é hoje o cenário? Gente, Flamengo já é campeão, perfeito? Sim. Esse é o cenário, que todo mundo fala. Porque você, faltando 3 jogos, você deixar o Flamengo abrir essa... Eu não tô com esse pensamento de verdade. Mas é o acho que o natural. Flamengo não é campeão ainda. É isso. Eu não acho que o Flamengo Não, mas é um cenário popular. Se desenhando pra bom? isso. Tô falando do cenário popular. Hoje o Flamengo, obviamente, está mais perto do Eu tô título. falando do cenário popular, tá? Não tô falando do que a gente acha. Mas se você tem um revés aqui, você já muda tudo. Eu tô falando de uma atmosfera de uma final onde eles dois se encontram na final, Pedrosa. Eu acho muito interessante. Eu não acho que o Felipe Luiz vai errar, é o que eu tô querendo dizer.
se ele escolher hoje entrar com o seu time titular, Não, vai matar a pau isso aqui. Eu também não acho errado. Eu não acho errado, Pedrosa. Não, eu acho que tem que analisar toda a trajetória do Filipe Luís com a camisa do Flamengo como treinador. Se ele entrar com uma equipe com trocas nas peças hoje, não vai ser nenhum absurdo, Não. porque o Filipe Luís fez isso o campeonato inteiro. Verdade. Não é porque tá chegando nessa reta final que ele vai poupar, ou no caso, vai escolher outros jogadores, que ele tá tomando uma decisão de colocar o Flamengo mais fraco em campo. Não é isso. Pode ser o entendimento dele para aquele jogo. Então, por isso que eu tô falando, uma peça ou outra, eu consigo entender plenamente, até analisando a questão física de cada atleta. Mas colocar um time reserva, por exemplo, Sim. em campo, eu acho um absurdo. Largar o campeonato dessa maneira, colocar um time reserva, como parece que o Abel Ferreira vai fazer, parece. Porque... Por que parece, Pedrosa? Porque os jogadores ficaram em São Paulo, mas eles encontram a delegação hoje lá na Arena do Grêmio. Assim, para viajar para Lima na quarta-feira. 11 jogadores ficaram hoje em São Paulo, mas ficaram em São Paulo, não viajaram com a delegação, mas eles vão para lá, eles vão encontrar a delegação. Então eu não duvido nada de alguns atletas que ficaram em São Paulo entrem em campo para poder manter o Palmeiras vivo, porque é um jogo mental, um jogo que o Abel Ferreira pode ter feito. Então eu acho que o Flamengo do Filipe Luís tem que olhar para esse jogo contra o Atlético Mineiro como uma oportunidade de matar qualquer chance de ter algum tipo de resenha no Campeonato Brasileiro. Até porque, Fernando, eu vou ser sincero com você, eu acho que quem ganhar a Libertadores vai acabar ofuscando um pouco o título brasileiro de quem for campeão do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque primeiro você tem uma rivalidade direta ali, Flamengo e Palmeiras, e segundo, quem ganhar vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores. Então a narrativa vai ser, ganhou o brasileiro? Brasileiro tem todo ano. O tetracampeão da Libertadores sendo brasileiro só tem uma vez. E pro Flamengo pesa mais ainda, porque o Flamengo já perdeu uma final pro Palmeiras. Então assim, cara, eu vou ser muito honesto. É uma decisão muito difícil, mas até pelo discurso do Filipe Luís que ele fala, eu não tô pensando no Palmeiras sábado, eu tô pensando no Atlético Mineiro na terça-feira. Eu duvido que o Flamengo vai perder a oportunidade de pelo menos garantir o seu título. Eu também duvido Vamos que ele vai olhar o botar o campinho. time inteiro reserva. Isso eu duvido. Eu também acho que não. Até porque Mas hoje... você concorda que trocar o goleiro, por exemplo, é um movimento muito brusco? Eu acho, assim, é brusco, mas eu acho extremamente Passa importante. essa leitura. Porque o nível... Você pode trocar duas Mas, peças, gente, olha mas só, se uma delas for o Fernandinha, goleiro, você passa se o essa Matheus leitura. Cunha ele não tem condições de agarrar contra o Atlético Vamos botar o Mineiro, ele vai campinho, agarrar por favor. contra quem? De verdade, assim. E o Rossi hoje é titular. O jogo mais importante é no sábado. Pedrosa acabou de mencionar isso. Eu acho que é. Que o título da Libertadores vai ofuscar o título brasileiro, independentemente de quem seja o campeão do brasileiro. E aí você não vai ter o Rossi, o seu principal goleiro, numa final extremamente importante. Mas você vai ter. Vou? Você me dá essa segurança Não, se eu ele não entrar em dou. campo? Mas aí é uma questão de um destino bem implacável. Porque Fernanda. quantas vezes que o no goleiro se futebol, machuca? Eu não comparei o Rossi. Eu não comparia o Rossi. Gente, quantas vezes... Aí, beleza. Aí o Flamengo perde com um gol, falha do Matheus Cunha hoje, o Palmeiras consegue ganhar do Grêmio 74, 73. Amigo, olha só, como com todo tu vai pra respeito ao sábado. Matheus Cunha. O Flamengo foi eliminado em 2023 da Libertadores graças ao Matheus Cunha. E você quer botar ele hoje? Sim, Mas o porque Jujão eu não quero correr o risco de perder o Rossi. O que eu tava querendo dizer é exatamente isso. O cenário de hoje, ele parece que não, mas ele é muito importante pra sábado. Mas, gente, se o Matheus Cunha ele não tem condições de agarrar contra o Atlético Mineiro, de verdade, eu faço a mesma pergunta. Mas olha só, quantos Vai jogos agarrar ele contra teve esse quem? ano? Quantos jogos ele teve esse Matheus ano? Cunha, É. não sei de cabeça. Não deve ter 10. 10. Tudo bem, mas o Flamengo daqui a 4 dias tem a final de Libertadores. Cara, será que é um risco tão grande mesmo de você colocar o Matheus Cunha hoje contra o Atlético Mineiro e preservar o Rossi? Mas ter será que é um certeza? risco tão grande você botar o Rossi? Eu acho. Que isso, Venê? Quantas vezes tu vê um goleiro se machucar? Fernanda, mas assim, no futebol, cara, a partir do momento que o goleiro entra em campo, existe um risco. Eu posso te dizer uma coisa? A minha opinião, não sei se vocês concordam. A chance do Rossi entrar e se machucar é menor do que o Matheus entrar e tomar um gol. Pô, mas aí então o Matheus Cunha... Concorda comigo, O Matheus Pedrosa? Cunha não pode estar... O Matheus Cunha não pode porque fazer o parte Matheus do não elenco. presta pra nada. Com todo respeito. Mas porque ele é um goleiro que tá parado, Sem ritmo. inativo, Então, assim, sem ritmo. Então, nesse discurso, tem que botar o time titular. Não. Os outros atletas, eles Mas eu revezam. tô falando de goleiro, Por Venê. exemplo, o Ayrton Lucas, ele não é o titular da posição, mas ele deve ter 30 jogos no ano. Isso aí. 40 jogos no ano. O Ayrton Lucas, eu botaria o Vinha, mas aí é convicção mas enfim. do Felipe Luís. Mas O meu time seria... O que eu meu falei time, aqui é o seguinte, só um minuto. O meu time, O que eu Matheus falei é o Cunha. seguinte, o goleiro, ele é sempre um ponto fora da curva. Tudo bem. Você debater aqui é uma coisa, aqui é outra. Foi o que eu falei. Se você tirar só, sei lá, Cara. só o Arrascaeta e o Rossi,
A leitura que você passa é, eu tô poupando todo mundo. Não. Mas se você tirar 10 e deixar o goleiro, o que eu tô querendo dizer é que o goleiro, ele é diferente, ele é um personagem diferente. O Matheus, ele é um bom goleiro. É porque mas eu o acho cara que essa tá final parado. de sábado... Fernanda, eu sou um cara... Eu entendo o discurso da diretoria de querer focar no Campeonato Brasileiro, valorizar o Campeonato Brasileiro, eu acho bacana demais. Mas a final de sábado é um jogo muito importante. Se eu fosse treinador... E assim, é importante na história do Flamengo. Não é só importante por ser Libertadores. O Flamengo já perdeu um título pro Palmeiras numa final de Libertadores. Seria 2 vezes vice para hoje o principal rival do Flamengo no futebol brasileiro e vai ser o principal durante vários anos daqui para frente. Imagina se o Flamengo perde esse título novamente. Então eu, como treinador, como dirigente, eu tomaria o máximo cuidado do mundo para tirar todos os riscos possíveis de perder a final. Repito, a partir do momento que um jogador entra em campo, a chance dele se machucar é enorme. Então, para não ter esse risco dele se machucar, olhando o cenário do Flamengo hoje no Campeonato Brasileiro e outra, a gente não tem nenhuma certeza que o Palmeiras vai ganhar do Grêmio, a gente não tem nenhuma certeza que se o Rossi ou o time titular do Flamengo entrar em campo, vai ganhar do Atlético Mineiro. Então, pensando no jogo de sábado, eu teria os melhores jogadores à disposição. E para ter os melhores jogadores à disposição... Poupa todo mundo. Não é poupa todo mundo. Tira o Rossi. O Rossi eu não colocaria. O Rossi é um cara que eu não colocaria. O resto eu pouparia deixando no banco. Todo mundo? Os 11? Não, tá louco? Meu time seria... Quer que eu te fale meu time? Qual seria o seu time? Vamos lá. E o time que eu vou te falar aqui, você vai concordar comigo que é favorito para ganhar do Atlético Mineiro. Matheus Cunha, Emerson Royal, Danilo, botaria o Pulgar na zaga. Não que colocaria isso? o Léo Pereira. Não, você tá Gente, o Pulgar já jogou de zagueiro. Galo, pô. Isso? Gente, o Léo Pereira é outro jogador que é muito importante. Eu acho imprescindível. Pulgar Eu na também, zaga, mais que você poupar o Rossi. Ayrton Lucas, aí botaria Everton Araújo, Saúl, Carrascal, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e aqui, tanto Samuel Lino quanto Cebolinha. Pode ser um dos dois. Esse time não tem condições de vencer o Atlético Mineiro? Do meio pra frente é um time excelente. Excelente. Do meio pra trás, você improvisando o Pulgar na zaga. E botando um goleiro sem ritmo? O Pulgar já jogou de zagueiro. Gente, Não, ele também jogou de zagueiro. Tudo bem, vamos lá. Supondo que ele não coloque o Pulgar. Eu pouparia o Léo Pereira, mas eu acho que ele não vai fazer isso, porque ele só levou 2 zagueiros. Não, ele é. Então, dentro da lista de relacionados do Flamengo, tá? Dentro da lista de relacionados do Flamengo. Esse seria o meu time. Mas é óbvio que ele não vai fazer isso. Ele não vai colocar o Pulgar no volante. Esse seria o seu também, Léo Pedro? Pereira, Danilo. Aí ele bota Pulgar, Saúl. Pronto. Fica mais forte ainda. Aí sim. Aí o Flamengo não tem condições de vencer o Atlético Mineiro. Tem. Pô, gente, é isso que eu tô falando. Mas eu também tô concordando com você. Eu só discordo do goleiro. E tem um detalhe, Fernando. Eu só discordo do goleiro. Você vai lembrar disso que eu tô falando no programa de amanhã. Tudo que o Felipe Luiz fizer, a torcida, todo mundo só vai elogiar se o Flamengo não perder. Isso é perfeito. Entende? Se começar com o time titular, tá vendo? Era pra poupar. Não, isso aí é normal, Aí isso se é normal. começa com um time alternativo, tá vendo? Era pra botar o time titular. torcedor Eu tô falando aqui antes do jogo. Esse seria o meu time. O torcedor é resultadista. Pedrosa, você concorda? Eu concordo. Vamos rodar aqui o campinho? Eu concordo em se tiver que várias peças serem poupadas. Eu já dei minha opinião em relação ao mental. Eu acho que isso é uma atmosfera de jogo até importante pra sábado, porque moral no futebol tu não compra, tu conquista. E pra conquistar você precisa vencer. E há uma atmosfera que muda muito o cenário. Agora, o goleiro eu não tocaria. Até porque eu acho até importante pro goleiro ele tá em sequência, né? O Rossi tá com a cabeça pensando, tá com o corpo funcionando. E você falou, a chance de um jogador entrar e se machucar é altíssima. Mas o do goleiro, ela cai bruscamente. Você vê um goleiro se machucar, é uma coisa que não é toda hora. Mas você concorda né? que acontece? Acontece, ó. Por exemplo, o goleiro do vida, Botafogo né? foi bater um escanteio lá, machucou a coxa, rasgou a coxa, tá 3 meses fora. Mas você concorda que se ele bater um escanteio pra bater, vai rasgar as coxas aqui, ele vai rasgar no sábado? Tudo bem, Esse é o tipo de lesão que se ela tiver que acontecer Se hoje, ela vai acontecer acontecer no sábado, aqui, ok. ou no treino, ou no sábado. O problema né? é acontecer hoje. O negócio é de choque que eu tô querendo dizer, Pode né? O ser goleiro é também. mais difícil. Ô, Lucas Pedrosa, como é que... Diz que o povo também tá saindo no pau lá no Twitter. Tá louco. Esse jogo... Vamos Pedrosa, você fez muito bem a leitura. O jogo de sábado é muito importante na história do Flamengo. Isso é fato. Vai, Não, Pedrosa. eu não pouparia o goleiro, com todo respeito à opção do Vene, porque o Matheus Cunha não joga, ele não joga. Eu então, também assim, acho. eu não posso trocar o goleiro. Eu acho que o Rossi, ele tem outro papel no time do Flamengo, que é com a bola também. O Flamengo, ele recomeça muitas vezes essa bola com o Rossi. O Flamengo é um cara que é importante na construção. Zaga, não gosto de improvisar, volante em zaga,
Porra, já Deus me livre, já lembro logo do outro lá, entendeu? Não gosto. O Flamengo tem o Léo Pereira. Acho que é um jogador... Hoje o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Flamengo. É isso. Isso é fato. É um fato. Só que você não pode, pra mim, ter improvisação. Aí a gente pode entrar em outra seara. Será que o Flamengo não deveria ter contratado mais um zagueiro? Não, acho que o Flamengo, pra esse jogo, poderia ter levado o Cleiton, pô. O Cleiton, o João Vitor, que fosse assim. O Iago. O Iago, que é o garoto da base, que é muito bom. É isso. Talvez eu colocaria o garoto da base aí pra poder jogar. Eu pouparia o Jorginho Arrascaeta no primeiro tempo. Eu não colocaria nenhum dos dois em campo de cara. Porque aí eu concordo no sentido de nível de risco de lesão. Porque são dois jogadores que, historicamente, eles sofrem com lesão muscular. O Jorginho, ele chega aqui no Flamengo, ele muda a vida do Flamengo, mas quantos períodos aí o Jorginho já não ficou fora por conta de lesão? Exatamente. Então, e o Arrascaeta é a mesma coisa. Talvez ele esteja na melhor temporada fisicamente dele. Mas é um cara que nos últimos 2, 3 anos teve problemas musculares também. E esse você não pode perder. Esse você não pode perder de jeito nenhum. Arrascaeta é um jogador que, para sábado, ele tem a capacidade de decidir o jogo em um instante. Então, eu não colocaria ele em campo. De resto, do meio para frente, a gente pode até subir aí a telinha. Cara, o Flamengo tem um time suficiente para vencer o Atlético Mineiro. Isso aí eu concordo plenamente. Carrascal, top. Luiz Araújo, top. Samuel Lino não é top, mas eu acho que se botar o Cebolinha, tanto faz. Já resolve. E o Plata também eu acho que é um jogador que tem condições também. E não vai jogar no sábado. Então esse que tem que se matar mesmo. Esse aí tem que ficar 90 minutos em campo. Até para tentar corrigir os problemas que ele causou. E tudo vai depender como terminar o primeiro tempo e o segundo. Flamengo, Palmeiras, Grêmio e o Grêmio e o Galo. Olha aqui, ó, tá equilibrado. Sim, tem que poupar, a galera ganhando um pouquinho acima. Não tem que ir com tudo. Aí você pode votar lá no X, no Twitter. O que me deixa um pé atrás em relação a Arrascaeta é porque o Felipe Luiz vive dizendo que o Arrascaeta é um tipo de jogador que ele prefere botar para jogar a deixar poupando e treinando. Entende? Ele prefere ficar dando ritmo de jogo ao Arrascaeta, mesmo que seja poucos minutos. Acho até que isso vai acontecer. Ele começa no banco e no segundo tempo ele entra. Até para ele sentir o tempero do enredo, a depender dos resultados. Então, por exemplo, Palmeiras perdendo. Palmeiras perdendo lá de 2-0, tô dando um exemplo. O jogo do Flamengo, 1-1. Cara, é a chance de ser campeão brasileiro. É difícil falar. Como o contrário também. Tipo assim, ir pro intervalo perdendo de 2-0. Pô, eu achava difícil eles perderem 4 jogos. Não, é difícil também, mas eu acho que o Grêmio não é essa Coca-Cola toda pra ganhar do Palmeiras, assim, com tanta facilidade. Olha aí, esses são os confrontos entre Flamengo e Atlético Mineiro, últimos jogos na Arena MRV, Brasileirão 24 ano passado, 4-2, o Galo ganhou, Copa do Brasil 24, 1-0 ganhou o Flamengo, Copa do Brasil 25, 1-0 ganhou o Flamengo. Retrospecto na história do confronto, são 55 vitórias do Flamengo, 34 empates e 43 vitórias do Galo. Vene Casagrande tá aí. Só faltou aí um asterisco. Campeão? Flamengo campeão dentro da Arena MRV. Ele único campeão lá dentro. Pedro. Eu acho que, olha só, jogadores do Atlético Mineiro. É um fato isso, gente. E olha que o time do Galo, papel, É bom. É bom. É bom. Se eles não tiverem estão motivação para não tomarem outra pancada dentro de casa e ver o Flamengo comemorando o título... É verdade. Desculpa. Não, e eles ainda podem ir para a Libertadores. Nos últimos anos, a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras ganhou uma dimensão que poucos imaginavam no início da década passada. A disputa constante por títulos nacionais e internacionais transformou os dois clubes em protagonistas absolutos do futebol brasileiro, e essa condição tem se refletido temporada após temporada. Em meio a esse cenário de equilíbrio e competitividade intensa, o zagueiro Léo Ortiz, um dos reforços recentes do Flamengo, falou abertamente sobre como enxerga a atual relação entre os times. Para ele, não há mais dúvidas. O Palmeiras é hoje o principal rival do Flamengo, tanto no Brasil quanto no cenário continental. Em entrevista descontraída ao canal Desimpedidos, o defensor afirmou que, considerando o momento, o investimento e a capacidade estrutural das duas equipes, é natural que essa rivalidade tenha se fortalecido. Na visão dele, Flamengo e Palmeiras não apenas competem pelos mesmos objetivos, mas também se distanciam das demais equipes em nível organizacional, o que eleva ainda mais o peso desse confronto. A fala de Léo Ortiz ganha relevância porque ocorre justamente na véspera de dois confrontos decisivos. Além de estarem envolvidos num duelo particular pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro,
rubro-negros e palmeirenses também decidirão entre si o título da Libertadores. Atualmente, o Flamengo lidera o Brasileirão com 74 pontos, resultado de uma campanha consistente e de uma recuperação significativa ao longo da competição. Na sequência imediata, aparece o Palmeiras, com 70 pontos, mantendo a perseguição e pressionando os cariocas até os últimos momentos da temporada. Essa disputa acirrada no Campeonato Nacional adiciona ainda mais emoção ao encontro valendo o título continental. Caso vença o Atlético Mineiro e conte com um tropeço do Palmeiras diante do Grêmio, o Flamengo pode confirmar o título brasileiro já nesta terça-feira, algo que deixaria a equipe em situação ainda mais confortável emocionalmente antes da decisão da Libertadores. O jogo contra o Atlético MG, entretanto, não será simples. Além de ser um clássico interestadual tradicional, o clube mineiro enfrenta uma fase complicada que tem gerado insatisfação e desânimo em sua torcida, especialmente após a derrota na final da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, trata-se de um adversário perigoso, que costuma dificultar bastante partidas diante do Flamengo. A ausência de Léo Ortiz por conta de um estiramento no tornozelo torna o cenário mais delicado para os cariocas. O zagueiro ainda está em fase de recuperação e não foi relacionado. O elenco rubro-negro precisará lidar com essa baixa em um momento de enorme pressão e importância. O duelo, marcado para as 21h30 na Arena MRV, corresponde à 36ª rodada do Brasileirão e terá grande peso tanto na briga pelo título quanto no clima emocional que antecede a decisão continental. Do outro lado, o Atlético MG vive uma situação complexa, acumulando desfalques importantes. Igor Gomes cumpre suspensão, enquanto Coelho, Lianco, Júnior Santos, Caio Maia, Alan Franco, Guilherme Arana e Patrick estão sob cuidados do departamento médico. Essa lista extensa compromete não apenas a escalação, mas também o planejamento tático de Jorge Sampaoli, que precisa montar uma equipe competitiva mesmo com a limitação de opções. Além disso, o próprio Sampaoli está pendurado, assim como os jogadores Caio Paulista, Reinier e Saravia. Receber um cartão amarelo pode tirá-los da partida seguinte, o que exige ainda mais cuidado num confronto que tradicionalmente costuma ser intenso. A próxima rodada do Atlético MG será contra o Fortaleza, fora de casa, e a possibilidade de perder peças importantes para esse duelo preocupa o clube mineiro, que busca terminar o campeonato de forma digna após a frustração recente. O jogo contra o Flamengo, que conta com transmissão da Rede Globo e do Premiere, terá grande visibilidade e pode servir de termômetro para avaliar a postura emocional do time após dias turbulentos. Embora o Flamengo esteja muito próximo de alcançar mais um título nacional, a atenção da torcida também está dividida com a final da Libertadores, marcada para o próximo sábado em Lima, no Peru. O confronto com o Palmeiras promete ser histórico, não apenas pelo equilíbrio técnico entre os dois times, mas também pelo fato de que o campeão se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão do torneio. Esse detalhe adiciona ainda mais peso e simbolismo à partida, ampliando a atenção para jogadores, torcedores e comissão técnica. Com a proximidade da final, a CONMEBOL anunciou uma venda extraordinária de ingressos. A decisão pegou muitos torcedores de surpresa, mas abriu uma nova chance para aqueles que não haviam conseguido comprar entradas anteriormente. Os bilhetes da categoria mais popular custam $95 e cada CPF só pode adquirir um ingresso adicional, exceto aqueles que já haviam comprado previamente pelo programa de sócios. A organização também informou que os ingressos serão disponibilizados por meio de QR Code no aplicativo oficial da decisão, que ainda será lançado. Isso tem gerado certa ansiedade no público, que aguarda a liberação dos códigos cerca de 72 horas antes do início da final. A venda inicial das categorias mais caras começou no início de novembro e também teve grande procura. A expectativa é de que o Monumental de Lima receba um grande público, mesclando torcedores fervorosos dos dois clubes, além de uma quantidade significativa de espectadores locais, atraídos pela magnitude da partida.
Enquanto isso, em Belo Horizonte, a torcida do Atlético MG demonstra pouco entusiasmo para o jogo contra o Flamengo. Apenas cerca de 11.500 ingressos haviam sido vendidos até o início da semana, número baixo para um estádio moderno e imponente como a Arena MRV. Do total, aproximadamente 2.300 foram adquiridos pela torcida rubro-negra, o que evidencia uma postura de distanciamento e desânimo por parte dos atleticanos. O recente vice-campeonato na Sul-Americana pesou muito no ambiente do clube, e existe também um fator emocional que influencia diretamente no público. Muitos torcedores não querem testemunhar a possibilidade de o Flamengo ser campeão dentro de sua casa, especialmente considerando que o rubro-negro se tornou um dos maiores rivais recentes do Atlético em competições nacionais. A diretoria do Atlético MG ainda tentou atrair o torcedor, oferecendo promoções para sócios, mas a mobilização não surtiu grande efeito. O clima permanece de certa apatia e frustração, algo que contrasta bastante com o entusiasmo da torcida do Flamengo, que vive mais um momento especial na temporada. A chance de conquistar o Brasileirão e a Libertadores no intervalo de apenas alguns dias coloca o clube em uma posição inédita, com a possibilidade de escrever um dos capítulos mais marcantes de sua história recente. O jogo contra o Atlético MG acontece às 21h30 e será acompanhado com grande expectativa pelos torcedores rubro-negros. O resultado pode definir de maneira antecipada o futuro do Brasileirão e ainda influenciar diretamente o estado de espírito para a final continental. Independentemente do desfecho, o fato é que Flamengo e Palmeiras voltam a se encontrar no ponto mais alto do futebol sul-americano, confirmando aquilo que Léo Ortiz disse. No momento, ninguém rivaliza com o Flamengo tanto quanto o Palmeiras, e essa disputa, que já é enorme, tende a crescer ainda mais nos próximos anos.